Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Barbosa. Eu vou fazer a correção das minhas questões do nosso simulado, tá? Espero que vocês gostem. A primeira questão ela fala o seguinte: a disritmia é um problema cardíaco que pode ser tratado com o uso de marca-passo. Esse dispositivo é constituído por uma pilha P, por um capacitor C e por uma resistência R, que é o próprio coração. A chave seletora S, ela pode estar ora na posição 1 e ora na posição 2. Quando a chave seletora estiver na posição 1, o capacitor é o que, pessoal? Nesse momento, vocês percebam que aqui está a bateria e ela está apenas no nosso capacitor. É como se estivesse carregando esse capacitor nesse momento. Então, nesse instante aqui na posição 1, o capacitor é carregado. Então, esse item aqui é coerente, esse item aqui é coerente e só. Então, já tiramos 3 possibilidades aí, estamos com 2 aí para acertar. Pessoal, já na posição 2, o que vai acontecer? Quando a chave estiver na posição 2, a carga que ele for receber, tá? A carga que ele for receber, ela vai fazer o que? Ela vai gerar uma corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica vai passar pelo nosso coração aí. Tá? Então, ó, na posição 2, o capacitor descarregado, com o coração recebendo esse impulso elétrico, essa corrente elétrica. Então, esse item A aqui é o item correto. Tá bom? Aqui o coração recebe o estímulo, enquanto na posição 2 o capacitor descarrega. Essa próxima aqui, ele até está coerente, que ele vai descarregar, só que ele vai descarregar e o coração vai receber o estímulo, né? Então essa aqui está mais completa, né? Se a gente for observar dessa maneira. Essa corrente tem que ir para algum lugar e esse lugar é o coração. A segunda questão nós temos o seguinte, ó. Um capacitor consiste em 2 condutores separados por um isolante, por exemplo, 2 placas de metal com o A entre elas. Então o A é como se fosse o isolante, o dielétrico aqui entre as 2 placas. Uma placa ficou carregada positiva e a outra negativamente quando foi ligada a esta bateria. Ele é carregado removendo-se as cargas das placas e colocando-se na outra, né? Beleza. A maneira mais fácil de fazer isso é conectar por um tempo esse capacitor a uma bateria. Pronto. Então, a chave seletora e tal, que ele faz isso para poder carregar. Consideramos que o capacitor qualquer, com armadura plana, por exemplo, e ligamos essa armadura aos polos de uma bateria, como mostra a figura. Beleza. Então, assim, a quantidade de carga que ele vai receber, pessoal, em módulo, vai ser quanto? Vai ser, nesse caso, de 1,2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Tá? E ele está dizendo que a diferença de potencial aqui, a DDP que está sendo gerada, né, o U, tá, de AB, ou como ele fala aí, o V de AB, também pode ser escrito assim, é de 400 volts. Como a gente sabe, o que é carga? Carga pode ser várias coisas, né? Carga pode ser N vezes E, carga pode ser corrente vezes tempo, e carga também pode ser capacitância vezes diferença de potencial. É isso que a gente vai usar aqui. Tá bom? Então vamos lá. A carga é 1,2, vou botar aqui, 1,2 vezes 10 a menos 3 é igual a capacitância, é o que a gente quer, tá bom? Vezes a diferença de potencial é 400, 4 vezes 10 ao quadrado, né, pessoal? A mesma coisa que 400. Então fica 1,2 vezes 10 a menos 3 sobre 4 vezes 10 ao quadrado é a nossa capacitância. Esse 1,2 dividido por 4 dá quanto? 0,3 vezes 10 menos 3. Esse 10 ao quadrado pode subir, ele sobe como? Sobe negativo, né? Fica 10 a menos 2. Produto de potências tem a mesma base, repete a base, somos os expoentes, vai ficar menos 3 mais menos 2, não é isso? Ou seja, menos 3 menos 2. Então dá 0,3 vezes 10 a menos 5. Colocando notação científica, né? Porque os itens estão assim, vai ficar 3. Vamos andar uma casa para a direita. Quando a gente anda para a direita, a gente subtrai o número de casas que a gente andou, então vai ficar menos 6. Tá? Então nossa capacitância aí vai ser 3 vezes 10 a menos 6 farads. Tá? O item correto é o item D.
Se eu quisesse colocar, eu poderia até dizer que é 3 microfarads, né? Mesma coisa, tá, pessoal? Micro 10 a menos 6, item D é o item correto. A próxima questão, a terceira questão, ela fala o seguinte: ó, na figura, dois ímãs iguais em forma de anel são atravessados por um bastão que está preso a uma base. O bastão e a base são de madeira, esse aqui todinho é de madeira e esse bastão também é de madeira. Considerando que os ímãs encontram-se em equilíbrio, palavrazinha fantástica para os físicos, né? E que o atrito entre o bastão e os bastões aí é desprezível, tá? Nessa condição, o módulo da força que a base exerce no ímã é de quanto, pessoal? Eu vou refazer aqui em outra perspectiva esse ímã que está aqui embaixo e esse ímã que está aqui em cima. Tá? Então, do jeito que eles estão aí, ele só pode ficar nessa condição, pessoal, em que situação? Ele pode ficar se os polos forem iguais. Tá? Então vamos partir da premissa que os dois polos são iguais. Então digamos que esse aqui ficou norte aqui, sul aqui. Então esse aqui tem que ficar sul e norte. Professor, se eu fizer ao contrário, também vai dar certo, né? Se for sul, norte, norte, sul, desde que esses dois polos aqui eles sejam iguais para poder se repelir, tá bom? Então é como se tivesse uma força magnética atuando nesse cara, que em módulo é igual a força magnética que empurra esse aqui para baixo também. Em módulo as duas são iguais. Só que nesse ímã de baixo tem mais quem agindo? Ele está em contato, né, com o chão. Então ele tem uma força normal, que é justamente o que ele quer, ó, o módulo dessa força que a base exerce sobre o ímã de baixo. Ele quer saber nessa questão quem é a normal, quem é essa força aí, tá? Só que tem um detalhe interessante, pessoal. Esse ímã que está em cima, ele tem um peso, né? Ele tem um peso dele. E é interessante que esse peso é igual a essa força magnética, tá? Em módulo, essa força magnética é igual ao peso. Por quê, professor? Porque eles dois estão em equilíbrio, tá? Eles estão em equilíbrio. Agora, aqui embaixo, o que a gente vai ter mais? Vamos lá. A gente vai ter o peso do próprio ímã para baixo também, né? Para baixo. Tá? Então vamos ver. A normal, nesse caso, desse cima de baixo, tá? Vou botar módulo não, tá? Vou deixar só normal. Ela é igual, ou tem que ser igual, a essas duas forças que estão para baixo somadas. A força magnética mais o peso. Ela tem que ser igual para poder estar em equilíbrio. Essa que está puxando para cima tem que ser igual a essas duas que estão puxando para baixo. Só que tem um detalhe, que a gente viu no ímã lá de cima. Essa força magnética é quem? É o peso. Então, onde tem força magnética, ó, eu posso colocar aqui é o peso. Então, vai ficar peso mais peso é igual a normal. Também a normal é 2 vezes o peso. Tá bom? Então, vamos lá. A normal é 2 vezes o peso do ímã. É o item C que está falando isso. Beleza? A próxima questão ela fala o seguinte: 3 barras metálicas aparentemente idênticas são denotadas por AB, CD e EF, em correspondência às extremidades de cada uma delas. Pode-se ou não estar imantadas. Então podem ser ímãs ou não, né? Pode ser ímãs ou não. Então vamos lá. Eu tenho um aqui que ele chamou de AB, o outro ele chamou CD e o outro ele chamou de EF, tá? Então ele vai e continua em correspondência a cada uma delas, que podem estar imantadas ou não, tudo bem, formando então ímãs retos, certo? Realiza-se uma série de experiências isoladas nas quais verifica-se que, vamos lá, a extremidade C atrai as extremidades A e B. Pessoal, se o C atrai esses dois aqui, se atrai os dois não repelem ninguém, pessoal, e os dois estão no mesma barra, esse cara aqui não é ímã não. Já começa por aí. Não é ímã. Esse cara aqui não é ímã, a B não é ímã, porque o C atrai os dois lados, tá? Beleza.
ele já não é ímã. Aí ele continua. A extremidade D, ela atrai as extremidades AB. Aí confirma o que a gente falou, né? Esse aqui pode ser um polo norte e um polo sul. Esse aqui pode ser um polo norte e um polo sul. E cada um dos polos atrai as duas extremidades sem nenhum problema. Confirma o que a gente tinha levantado aqui. A extremidade C atrai a extremidade E, tá? Elas se atraem. Então, se elas se atraem, quer dizer que elas são opostas. Então, se eu pinto esse lado aqui, ó, esse aqui eu não vou pintar. Sabe por que eu não vou pintar? Porque eu sei que, ó, ele atrai um lado e repele o outro. Ó, ele atrai o C, atrai o E, eles são opostos, já repele F. Então, o C e o F são polos o quê? O C e o F são polos iguais, que eles se repelem. Então, esse é ímã e esse é ímã. Tá? Então, portanto, podemos concluir que barra CD não está imantada. Não, CD é um ímã. B. A extremidade E atrai as extremidades AB. A extremidade E atrai as extremidades AB. Isso é verdade, porque o E é um ímã e o AB não é. Então ele atrai as duas. Isso aqui está correto. A barra AB está imantada? Não, não está. Não está imantada. A barra EF não está imantada? Não, está imantada, é um ímã. E a extremidade E, ela atrai as extremidades C e D. Não, o E até atrai o C, mas não atrai o D. Não, está errado isso aqui. Item B é o item correto. Aqui tem questão, pessoal. Uma esfera metálica oca e um outro maciça de diâmetros iguais, pessoal. Então tem uma aqui, uma tá oca, a A tá oca e a B tá maciça. Pessoal, tem mesmo diâmetros iguais. Se elas têm diâmetros iguais, elas têm raios iguais. Tá? Se elas têm diâmetros iguais, elas têm raios iguais. E a gente aprendeu que quando eu tenho um capacitor esférico assim, e ele tem um potencial elétrico, o potencial elétrico depende de quem? Da carga que ele possui, tá? E desse raio. Então assim, como o raio aqui é comum para as duas, tanto para A como para B, tá? A constante também é, e a quantidade de carga também vai ser, então é como se a DDP, o potencial elétrico dos dois casos é o mesmo, tá? Dos dois casos é o mesmo, tá? E como eu sei que Q é igual a C vezes o potencial, eu posso dizer o que, pessoal? Eu posso fazer o seguinte, onde tem V, eu posso colocar C, K, Q sobre R. Simplificando aqui, eu posso dizer que essa capacitância, ela depende do raio e depende da constante apenas. Como os raios são os mesmos e as constantes são as mesmas, que está no mesmo lugar, então a capacitância deles é a mesma, tá bom? Então o que ele vai dizendo aí, ó? Depende da natureza do material? Não, né? Não depende. Tá? Depende da espessura? Também não, porque uma maciça e uma oca não vai fazer diferença. A outra, a capacidade, a capacitância, tanto do A como do B são o quê? São iguais. São iguais. O item C aí é o item correto. Uma capacitância tem maior ou menor que a outra não. Tá bom? Então o item C é o item correto. A próxima questão. O ímã em forma de barra, tá? Ele tem a polaridade N norte e S sul e é fixado em uma mesa horizontal. Um outro ímã semelhante de polaridade desconhecida, tá? É indicado como AT. Quando colocado na posição da figura 1, ele é repelido para a direita, né? Ele é repelido para a direita. Ora, se ele é repelido, pessoal, do jeito que está aqui, então isso aqui é um ímã. Tá? Porque só tem repulsão se tiver dois ímãs trabalhando com isso aqui, é um ímã. E esse polo aqui também é sul e esse polo aqui também é norte. Tá? É isso que vai acontecer. Aí ele fala, quebra-se esse ímã ao meio, utilizando os dois metais, fazendo 4 experiências, tá? Representadas na figura 1, 2, 3 e 4.
essas duas metades são colocadas uma de cada vez nas proximidades do ímã fixo, certo? Então ele quebrou, é como se ele fizesse assim, né, pessoal? Ele quebrou o A para cá e para cá ficou o T. Só que interessante, ó, esse lado aqui já era sul, ó. Esse lado aqui era sul. Então esse aqui vai ser o que? Norte. Esse extremo aqui já era norte. Então esse extremo aqui vai ser sul. Vai ser essa a divisão que vai ter quando você quebrar esse ímã. Aí o que ele faz? Ó? Ele pegou esse pedaço aqui na experiência 1 e colocou assim. Então vamos lá, na experiência 1, o que a gente vai ter, pessoal? O ímã norte, sul, tá? E aí, ó, do jeito que tá aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, ó. Do que eu fiz a divisão, ficou sul, aqui ficou norte e A. Então, nesse caso aqui, que é o primeiro da experiência 1, o que a gente vai ter? Uma repulsão. Uma repulsão. Já na experiência 2, vamos ver o que ele fez. Ele pegou o ímã norte-sul, fixo, e colocou o A, só que colocou o contrário, olha, ele rotacionou, ó. Como se fosse assim, ó. O A, só que ele rodou o A, viu, pessoal? Esse pedacinho quebrado aqui é o norte, esse pedaço inteiro é o sul. Então agora vai ter o que? Vai ter uma atração. Vai ter uma atração. Então vamos lá, o que a gente tem nesses de repulsão e o 2 atração? Ó, repulsão e atração. Repulsão, repulsão, repulsão. Só que o outro está dizendo que 2 é repulsão, não é não. É atração. Não acontecer nada também está errado. A gente já respondeu então, né? A gente já respondeu, não precisa nem fazer o resto. O item A é o item correto. Tá? Vamos fazer aí o 3 e o 4, só para a gente ver. O 3, tá aqui, o norte e sul. É isso. E o ímã vai estar do jeito que ele está lá no desenho de cima, ó. Aqui o T, né? Aqui sul e aqui norte. No 3 aqui vai ter o que? Uma repulsão. Olha aí o 3 confirmando essa repulsão. E no 4, norte e sul fica aqui. Ele rotaciona, né? Pronto, rotacionou o T. Então o T ficou assim. Rotacionando o T, aqui fica o norte, aqui fica o sul. Aí eles vão o que nesse caso? Ó, ter uma atração. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? E em breve a gente está resolvendo mais questões para vocês. Um abraço, tchau, tchau.